Olá, irmãos e irmãs do canal Divino Recanto. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Hoje temos um relato especial que vai tocar o seu coração e nos lembrar da força inabalável dos laços familiares e da presença divina em cada passo da nossa jornada. Fiquem conosco até o final, porque essa é uma história cheia de emoção e aprendizado. Maria Helena Bergoglio, a única irmã sobrevivente do Papa Francisco, permaneceu nos bastidores por anos, permitindo que seu irmão assumisse o protagonismo e liderasse a Igreja Católica sem distrações. No entanto, após os rumores e o caos que cercaram o Papa Francisco, suas revelações recentes sobre a ascensão dele à proeminência global surpreenderam a todos. Ela se abre sobre uma jornada cheia de fé, sacrifício e verdades pessoais chocantes que são profundamente emocionantes. Então, o que acontece quando a figura mais poderosa da Igreja é vista pelos olhos de sua própria irmã? Vamos explorar essa história fascinante juntos. Papa Francisco, através dos olhos de sua irmã. Maria Helena Bergoglio cresceu em um lar onde a fé não era apenas um aspecto da vida. Era o próprio alicerce. Nascida em 1948, ela foi a mais jovem dos 5 filhos de uma família marcada tanto pela luta quanto pelo amor. Seu pai, Mário, havia emigrado da Itália em busca de uma vida melhor para sua família. Maria Helena Bergoglio cresceu em um lar onde a fé não era apenas um aspecto da vida. Era o próprio alicerce. Nascida em 1948, ela foi a mais jovem dos 5 filhos de uma família marcada tanto pela luta quanto pelo amor. Seu pai, Mário, havia emigrado da Itália em busca de uma vida melhor para sua família. Ele trabalhava incansavelmente como contador para a ferrovia, frequentemente fazendo longas jornadas. Enquanto isso, sua mãe, Regina, era o pilar silencioso da casa, criando os filhos com humildade e resiliência. A vida em Buenos Aires, como uma família de imigrantes, não era fácil, mas os Bergoglio nunca se queixaram. Eles se apoiaram mutuamente, trabalharam arduamente e mantiveram sua fé. Desde jovem, o irmão de Maria Helena, Jorge Mário, o homem que se tornaria o Papa Francisco, se destacava, não porque buscasse atenção, mas porque carregava uma responsabilidade que o tornava um líder natural entre seus irmãos. Ele ajudava nas tarefas de casa, oferecia conforto durante momentos difíceis e sempre parecia mais velho do que sua idade. Quando a tragédia atingiu e o irmão mais velho, Alberto, faleceu, Jorge assumiu sem hesitar. E quando seu pai morreu, Jorge também não vacilou. Apesar da grande perda, ele assumiu trabalho extra para ajudar a sustentar a família. Não houve drama nem fanfarra. Ele simplesmente fez o que precisava ser feito. Maria Helena frequentemente recorda como, mesmo durante os tempos mais difíceis, a fé de Jorge nunca vacilou. Sua crença inabalável de que Deus proveria deu força a toda a família. Ele carregava uma pequena Bíblia para todos os lados, mesmo na adolescência, parecendo destinado a algo maior. Mas Jorge não estava totalmente absorvido pela oração. Ele também era uma mente brilhante e curiosa, explorando temas muito além do campo religioso. Estudou química, trabalhou como químico por um tempo e era profundamente apaixonado por futebol. Seu amor pela ciência e pela fé coexistiam lado a lado, sem que um ofuscasse o outro. No entanto, era sua devoção profunda que permanecia como seu constante ancoradouro. Sua casa era um microcosmo da experiência do imigrante, modelada pelas lutas e complexidades de se adaptar à vida em um país estrangeiro. Jorge, mais do que ninguém, compreendia essa dualidade. Sabia o que era sentir-se dividido entre 2 culturas, nunca pertencendo completamente a nenhuma delas. Então, quando decidiu entrar para o sacerdócio, não foi apenas uma decisão pessoal, foi um ponto de virada que reverberou por toda a sua família. Maria Helena, embora profundamente apoiadora, não pôde deixar de sentir um sentimento de perda. Ela sabia que sua escolha o afastaria do futuro que haviam compartilhado, mas, no fundo, sabia que aquele era o seu chamado, um propósito muito maior do que todos eles. Maria Helena nunca imaginou que um dia sua vida tranquila em Itatom, na Argentina, seria colocada no centro das atenções globais. Mas, quando Jorge se tornou o Papa Francisco em 2013, tudo mudou. De repente, Maria Helena era
A irmã do Papa. O mundo queria saber sobre ela, sua família, sua vida. A atenção era avassaladora, mas Maria Helena continuou a mesma. Ela tinha sua própria vida, criando seus 2 filhos com seu marido, Adolfo Valejos Spandi, mantendo os mesmos valores que seus pais haviam transmitido. Seu filho, também chamado Jorge em homenagem ao tio, era uma homenagem viva ao homem que moldou sua vida de tantas maneiras. Ainda assim, o peso das conquistas de seu irmão era difícil de suportar. Seu caminho o havia levado para longe de casa, e nada jamais seria o mesmo novamente. Quando Jorge, aos 21 anos, anunciou que entraria para o seminário, não foi exatamente uma surpresa, mas pareceu um momento de enfrentamento. Sua decisão, que sempre havia parecido uma possibilidade, de repente se tornou uma realidade definitiva. Era como se seu destino estivesse se desenrolando silenciosamente diante deles, mas agora estava claro e inabalável. Para Maria Helena, a decisão de Jorge parecia uma perda pessoal. Ele não era apenas seu irmão, era seu protetor, aquele que a fazia rir, que aliviava seu fardo e que sempre parecia estar lá quando a vida se tornava pesada. Com sua escolha, Maria Helena sabia que ele se afastaria. E com isso, o nome Bergoglio se encerraria, sendo o único homem sobrevivente. O chamado de Jorge carregava um peso muito além de sua própria vida. Significava que sua família perderia algo irremovível, algo que fazia sua decisão parecer simultaneamente uma bênção para ele, mas também um sacrifício para a família. Sua mãe, Regina, apoiava o caminho de Jorge, mas Maria Helena podia ver a tristeza silenciosa nos olhos de sua mãe. Minha mãe o apoiava, mas acho que ela chorava em particular. Maria Helena refletiu mais tarde. Ela sabia que o caminho dele seria solitário e difícil, e que suas escolhas o afastariam deles. Jorge, sempre sensível às emoções de sua família, percebeu a agitação interna de Maria Helena. Um dia, ele a puxou de lado e falou com ela suavemente. Maria, eu sinto que sou chamado para algo maior do que eu mesmo. Não se trata de deixar todos vocês para trás. É sobre servir a um propósito maior. Naquele momento, Maria Helena entendeu. Isso não era apenas uma escolha de Jorge, era quem ele estava destinado a ser. Os anos que se seguiram foram marcados por cartas, mensagens longas e pensativas de Jorge, cheias de histórias, incentivo e amor. Sentíamos uma falta terrível dele quando ele entrou para o seminário, Maria Helena admitiu. Mas suas cartas sempre nos lembravam de que ele nos carregava no coração. Embora a distância entre eles tenha crescido, aquelas cartas eram o vínculo vivo, um lembrete de que ele ainda estava com eles em espírito, se não em pessoa. Então, em 2013, Jorge se tornou o Papa Francisco, e as emoções de Maria Helena foram de orgulho e medo. Era aterrorizante, ela confessou. Refletindo sobre a frenética cobertura da mídia que se seguiu à ascensão de seu irmão ao papado, o mundo agora exigia seu tempo, sua energia e sua presença. Com essa demanda, houve uma mudança no relacionamento fraternal deles. Conversas casuais e as risadas compartilhadas antes tão frequentes tornaram-se cada vez mais raras. Jorge era meu protetor, ela disse depois que ele se foi. Houve um silêncio que ecoava a ausência. Maria Helena entendia que o caminho de Jorge não era sobre deixar a família para trás, era sobre expandi-la. Seu amor, seu senso de responsabilidade e sua proteção não eram mais apenas para eles. Sua família agora pertencia ao mundo. Ele trocou o papel de irmão pelo de pai espiritual, abraçando um chamado que exigia tudo dele. Mesmo com essa compreensão, houve momentos em que Maria Helena desejou que as coisas tivessem sido diferentes. Eu sentia que tinha perdido meu irmão para o mundo, ela admitiu. Quando a notícia de que Jorge havia sido eleito Papa se espalhou, ela ficou sobrecarregada. Não apenas com orgulho, mas com tristeza. Ela sabia o que aquilo significava. Jorge não seria mais apenas seu irmão, ou mesmo o cardeal Bergoglio. Ele agora era o Papa Francisco, uma figura global. O tempo que já era limitado entre eles se tornaria ainda mais escasso. Apesar do turbilhão de emoções conflitantes,
Maria Helena nunca questionou a decisão de seu irmão. Ela havia testemunhado sua fé profunda, seu compromisso inabalável com os pobres e sua recusa em afastar-se daqueles que precisavam de ajuda. Desde o momento em que Jorge entrou para o seminário, Maria Helena sabia que o coração dele sempre pertencera a algo maior do que ele mesmo. Eu nunca duvidei de seu chamado, ela disse. Sempre foi quem ele estava destinado a ser. Sobre as alegações de silêncio, Maria Helena sempre esteve contente em ficar nos bastidores, observando seu irmão, Jorge Mário Bergoglio, se transformar em algo muito maior do que qualquer um dos dois poderia ter imaginado. Ela nunca procurou atenção, nunca tentou falar por ele, mas isso não significava que ela não estivesse atenta. Desde o momento em que a vida de Jorge começou a se desenrolar sob os olhos do público, Maria Helena percebeu o peso que ele carregava, os sacrifícios que ele fazia e o escrutínio que seguia cada escolha que ele já havia feito. À medida que Jorge ascendia nas fileiras da Igreja Católica, seu passado se tornou alvo de intenso escrutínio. Começaram os sussurros, acusações de que, durante a brutal ditadura militar na Argentina, uma época marcada por sequestros, tortura e assassinatos, Jorge havia permanecido em silêncio quando deveria ter se manifestado. Alguns até sugeriram que ele tinha ligações com o regime. Para Maria Helena, essas alegações não eram apenas infundadas, mas uma completa distorção de tudo o que seu irmão representava. Ela conhecia Jorge melhor do que ninguém. Nossa família fugiu da Itália porque nosso pai era fascista. Jorge nunca decepcionaria nossos pais. Ela disse aos entrevistadores com a voz firme, mas carregada do peso da convicção. Era incompreensível para ela que alguém pudesse acreditar que seu irmão, um homem que passou sua vida lutando pelos pobres, pelos oprimidos e pelos desamparados, poderia se aliar à tirania. Maria Helena entendia as complexidades daqueles anos sombrios. Como líder dos jesuítas na Argentina, Jorge foi colocado em uma posição em que até uma palavra poderia significar um desastre. Ela sabia que se manifestar de forma imprudente poderia ter custado muitas vidas. Então, ele escolheu uma resistência mais silenciosa e calculada, uma que protegeria aqueles em perigo. Seus silêncios não foram um ato de covardia, mas uma decisão de agir estrategicamente em uma época em que falar poderia ter levado a mais mortes. Uma das acusações mais persistentes envolvia 2 padres jesuítas que foram detidos e torturados durante a ditadura. Alguns afirmaram que Jorge os havia abandonado, deixando-os ao seu destino. Mas Maria Helena sabia o que realmente havia acontecido. Ela ouviu os testemunhos de quem estava lá, e o que descreveram era uma história completamente diferente. Sobreviventes falaram sobre os esforços de Jorge nos bastidores, seu uso de influência e o risco pessoal que ele correu para negociar a libertação dos padres. Ele agia nas sombras, assumindo riscos que a maioria jamais saberia, porque nunca buscou reconhecimento por suas ações. Com o passar dos anos, jornalistas e historiadores começaram a descobrir evidências que apoiavam o que Maria Helena sempre soubera ser verdade. Documentos surgiram mostrando que Jorge havia secretamente intervindo para ajudar outros a escapar, emitindo documentos que protegiam os mais vulneráveis. Um ato silencioso, mas poderoso, de desafio contra o regime. Ainda assim, a mídia insistia nas meias-verdades, nas histórias sensacionalistas que pareciam mais fáceis de digerir do que a realidade complicada e desconfortável daqueles anos. Eles só se importam com o que vende, Maria Helena frequentemente dizia, com frustração. Ninguém tira o tempo para olhar mais profundamente. Mas apesar do barulho do mundo ao seu redor, Maria Helena não precisava da validação do mundo. Ela havia testemunhado a coragem que seu irmão demonstrou, os riscos que ele correu e o fardo que ele carregou. Se o mundo entendesse ou não, isso não importava para ela. Ela sabia a verdade sobre quem Jorge era, e para ela, essa verdade era o suficiente. Entre os muitos rumores que cercavam Jorge, um persistia de forma mais teimosa que os outros, a ideia de que ele havia entrado para o sacerdócio após um coração partido. Histórias foram contadas sobre uma jovem que, de alguma forma, o havia levado a Deus depois de destruir seus sonhos românticos. Mas Maria Helena, resoluta em seu desejo de proteger o legado de seu irmão, rejeitou essa versão dos acontecimentos.
Ela fez de sua missão corrigir os registros, insistindo que o chamado de Jorge nasceu não de uma decepção passageira, mas de algo muito mais profundo. Uma convicção inabalável e um anseio espiritual que o definiram muito antes de qualquer noção de romance surgir. Desde jovem, Jorge havia sido atraído pela igreja. Sua fascinação pela teologia era evidente, e os padres jesuítas que o orientaram deixaram um impacto duradouro em sua jornada espiritual. Maria Helena havia presenciado isso de perto. Suas longas horas de estudo, seus momentos de reflexão silenciosa, a maneira como falava com certeza inabalável sobre sua fé. A ideia de que sua decisão foi motivada por um coração partido não era apenas falsa, mas profundamente insultante. Isso trivializava os anos de discernimento e o compromisso espiritual genuíno que haviam definido seu caminho. Maria Helena ficou frustrada com a preferência da mídia por narrativas dramáticas e simplificadas. Para eles, era mais fácil acreditar que a decisão de Jorge de entrar para o sacerdócio tivesse sido moldada por um amor perdido, em vez de uma fé inabalável. Essa versão dos acontecimentos, ela pensou, reduzia sua profunda jornada espiritual a algo tão superficial quanto um desgosto amoroso. Isso minava a essência de seu chamado, transformando uma decisão profundamente pessoal e consciente em uma mera fuga emocional. Apesar do número crescente dessas histórias, Maria Helena se recusou a recuar. Ela havia visto a verdade de perto e estava determinada a defendê-la, não apenas por lealdade, mas porque era honrar a verdade. As críticas que cercavam seu irmão, às vezes pesavam sobre ela, mas a integridade inegável do caráter de Jorge nunca foi questionada. Como seu passado fosse distorcido, suas ações continuavam a falar por si mesmas. Ele sempre foi um homem de integridade, compaixão e compromisso inabalável em servir aos outros. À medida que a história se desenrolava e o mundo passava a conhecer Jorge como um líder espiritual, Maria Helena se manteve firme em sua crença. Ela sabia, sem dúvida, que o homem que o mundo agora via era o mesmo irmão com quem ela crescera. Um homem não moldado por um desgosto, mas por um profundo e duradouro senso de propósito. Por que Maria Helena finalmente quebra seu silêncio? Durante anos, Maria Helena Bergoglio viveu silenciosamente, longe do peso do escrutínio público. Ela havia escolhido uma vida privada, separada da crescente atenção em torno de seu irmão mais velho. Mas, em 2013, quando Jorge Mário Bergoglio se tornou o Papa Francisco, tudo mudou. Rumores começaram a circular, críticos surgiram, e de repente, seu irmão, o homem que ela conhecera toda a sua vida, estava sendo dissecado pelo mundo. No começo ela permaneceu em silêncio, como sempre fizera. Mas à medida que as acusações aumentavam, também crescia sua necessidade de falar. Fiquei quieta por anos, respeitando a escolha de Jorge de viver uma vida pública, enquanto mantinha a minha privada. Ela admitiu em uma de suas raras entrevistas. Foi horrível, mas como irmã, eu não podia ficar de braços cruzados vendo o nome e o caráter dele sendo arrastados pela lama. Queria que as pessoas vissem o verdadeiro Jorge, não apenas como o Papa, mas como um homem que sofreu, lutou e superou. Para Maria Helena, os ataques eram profundamente pessoais. Ela sabia dos sacrifícios que ele fizera, dos fardos que carregava, da força silenciosa que o definia. E ainda assim, ela sabia que seu irmão jamais se defenderia. Ele nunca fizera isso. Sua humildade era tanto sua maior virtude quanto talvez sua maior vulnerabilidade. Ele suportava as críticas com graça, recusando-se a retaliar. Mas ela não podia. Se ele não lutasse, ela lutaria por ele. Isso não era apenas sobre a família, ela disse. Era sobre os nossos pais. Eles nos ensinaram a defender a verdade, não importa o custo. Jorge é a prova viva dessa lição, e eu não poderia deixar que os sacrifícios deles fossem ofuscados por mentiras. Assim, ela deu um passo à frente, dando entrevistas, compartilhando histórias, pintando um retrato mais completo do homem por trás das vestes papais. Não foi uma decisão fácil. Ela passou a vida evitando os olhos do público e agora estava se colocando voluntariamente diante deles. Mas ela sabia que tinha que ser feito. Nossos pais nos ensinaram a defender a verdade,
Não importa o custo, ela disse. Jorge é a prova viva dessa lição, e eu não poderia deixar que os sacrifícios deles fossem ofuscados por mentiras. Com o tempo, ela passou a aceitar algo doloroso, mas inegável. Seu irmão não pertencia mais apenas à família deles. Ele pertencia ao mundo, à igreja, aos milhões que olhavam para ele em busca de orientação. Essa compreensão não tornou mais fácil vê-lo sendo mal interpretado, mas fortaleceu sua determinação. O custo emocional de se manifestar era inegável. É difícil ver alguém que você ama sendo criticado tão duramente, especialmente quando você sabe a verdade, ela confessou. Mas minha fé me dá força, assim como dá força a Jorge. Juntos, enfrentamos esses desafios com a ajuda de Deus. No entanto, ao defendê-lo, ela encontrou algo inesperado: paz. Depois de anos de silêncio, ela não se sentia mais impotente. Ela não estava apenas protegendo seu irmão. Ela estava defendendo os valores com os quais ambos foram criados: humildade, integridade e um compromisso inabalável com a verdade. O vínculo silencioso que surpreende a todos em meio ao barulho do escrutínio público, controvérsias e adoração mundial é o relacionamento entre o Papa Francisco e sua irmã, Maria Helena. É diferente de tudo o que a maioria das pessoas imagina. Enraizado não em grandes demonstrações de afeto, mas no tipo de conexão inabalável que existe além das palavras. Eles nasceram na mesma família, mas seguiram caminhos muito diferentes. Ele, o primeiro Papa latino-americano, carregando o peso espiritual de mais de 1 bilhão de católicos. Ela, uma mulher que viveu sua vida longe dos holofotes, contente em sua existência tranquila. E ainda assim, apesar dos anos e das circunstâncias extraordinárias que os separaram, o vínculo deles permanece inquebrantável. Maria Helena frequentemente reflete sobre a natureza dessa conexão. Ela nunca exigiu comunicação constante, nunca dependeu de gestos elaborados. Em vez disso, ela prospera nos espaços entre as palavras, nas orações silenciosas que eles oferecem um pelo outro, no entendimento mútuo que só o tempo pode construir. Não precisamos dizer muito para saber o que o outro está sentindo, revelou ela em uma entrevista. Às vezes, uma simples carta, ou uma oração silenciosa, é o suficiente para me lembrar de que Jorge está pensando em mim, assim como eu estou pensando nele. Esse entendimento tácito foi construído muito antes do mundo conhecer o nome Papa Francisco. Crescendo em uma família de 5 filhos, a dinâmica dos irmãos carregava uma proximidade especial. Apesar dos anos entre eles, Jorge, mais velho e naturalmente protetor, muitas vezes assumiu o papel de irmão e guardião. Maria Helena recorda vividamente das noites que ele lia para ela quando era criança, não apenas entretendo-a com histórias, mas instilando nela os valores que moldaram a vida de ambos: compaixão, humildade e fé. Ele não era apenas meu irmão, era como um segundo pai para mim, compartilhou ela. Mesmo quando a vida ficava difícil, Jorge sempre encontrava uma maneira de me proteger e me guiar. Essa base de amor e confiança o sustentou através das provações da vida adulta. Mesmo enquanto Jorge se tornava padre, bispo e eventualmente papa, o relacionamento deles permaneceu intacto pelas pressões da fama. O que mais surpreende as pessoas não é apenas a proximidade deles, mas a sua simplicidade. Enquanto o mundo vê o Papa Francisco como um líder espiritual, um reformador, até uma figura de controvérsia, para Maria Helena, ele ainda é apenas Jorge, o mesmo irmão que um dia segurou sua mão enquanto caminhavam para a casa da escola. Apesar de suas imensas responsabilidades, ele nunca deixou que sua posição apagasse o vínculo deles. Ela recentemente admitiu em uma entrevista que ficou chocada com a forma como a mídia tentou moldar o relacionamento deles, retratando-o como distante ou tenso, quando na realidade sempre foi silenciosamente profundo. Ela viu em primeira mão como a fama pode distorcer a verdade, mas se recusa a deixar que ela redefina a história deles. Apesar de todo o poder que ele detém, de todos os fardos que carrega, o Papa Francisco continua firme em seu afeto por sua irmã. A força silenciosa de Maria Helena e sua lealdade inabalável refletem os valores que ele tanto preza:
fortalecendo o vínculo deles de maneiras que palavras não conseguem expressar. O que torna o relacionamento deles tão marcante, no entanto, é sua simplicidade. Em uma era de comunicação instantânea, a conexão deles não é construída com ligações frequentes, chamadas de vídeo ou gestos públicos. Em vez disso, ela prospera no silêncio, enraizada na fé. Valores compartilhados e um entendimento tácito que perdura ao longo de anos e continentes. Embora o Papa Francisco tenha raramente retornado à Argentina desde que ascendeu ao papado, seu relacionamento com Maria Helena nunca vacilou. A ligação deles é mantida viva por meio de cartas manuscritas, cheias de calor e encorajamento. Maria Helena confirmou que, apesar de suas imensas responsabilidades, seu irmão escreve para ela com frequência. Um gesto simples, mas poderoso, que fala volumes sobre o vínculo deles. Suas cartas estão sempre cheias de palavras de encorajamento, amor e fé, compartilhou ela. Mesmo estando longe, sinto sua presença em cada palavra. A fé sempre foi a base do relacionamento deles. Crescendo em uma casa católica devota, os irmãos Bergoglio aprenderam desde cedo a importância da humildade, da oração e do serviço. Esses ensinamentos moldaram o caminho de Jorge até o papado e incutiram em Maria Helena a força silenciosa que tem definido sua vida. Mesmo agora, ela ora pela orientação de seu irmão, sabendo que o peso que ele carrega como Papa é imensurável. Eu vejo o trabalho dele como uma extensão dos valores que aprendemos quando éramos crianças, refletiu ela. É incrível pensar que o mesmo menino que jogava futebol no nosso quintal agora está liderando a igreja, mas para mim, ele ainda é Jorge, meu irmão. Apesar de toda a grandeza de sua posição, o Papa Francisco permanece profundamente enraizado nos valores familiares que o moldaram. E para Maria Helena, o mundo pode vê-lo como um líder espiritual, mas ela o vê simplesmente como o irmão que uma vez segurou sua mão durante as dificuldades da infância e que, mesmo agora, encontra maneiras de protegê-la e confortá-la de longe. O relacionamento deles, marcado pela simplicidade, continua a surpreender aqueles que o conhecem. Em um mundo cheio de ruídos e espetáculos, o vínculo silencioso deles serve como um testemunho do poder duradouro do amor, da fé e da família. É uma conexão que resistiu às pressões da distância, da fama e do escrutínio público, uma que nos lembra que, mesmo as figuras mais influentes do mundo, no fundo, são moldadas pelas pessoas que as amaram por mais tempo. A recente decisão de Maria Helena de quebrar seu silêncio sobre o relacionamento deles não foi tomada de forma leviana. Falar sobre o vínculo deles não era apenas sobre seu irmão. Era sobre honrar a fé compartilhada, a família e a verdade que havia permanecido oculta aos olhos do público. Embora tenha sido difícil, ela não se arrepende disso. O mundo o conhece como Papa Francisco, mas eu o conheço como Jorge, disse ela. Nosso vínculo é inabalável, não por causa das palavras, mas pelo amor e compreensão que compartilhamos ao longo de nossas vidas. Mesmo enquanto o Papa Francisco carrega o peso de liderar 1,3 bilhão de católicos, sua conexão com Maria Helena continua sendo uma fonte de força, um refúgio silencioso do peso de sua missão. Para ela, ele não é apenas seu irmão, ele é um farol de esperança. E para ele, ela é um lembrete de casa, de família e do amor inabalável que sempre foi sua base. Queridos irmãos e irmãs, esperamos que essa mensagem tenha tocado o seu coração, assim como tocou o nosso. Agradecemos por nos acompanhar nessa reflexão tão especial sobre família, fé e superação. Não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com seus entes queridos e se inscrever no canal para ficar por dentro de mais histórias inspiradoras. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.